Continuando as nossas aulas de hoje, agora iremos fazer História. Capítulo 1, a invenção do comércio. Primeiramente, faremos as correções das páginas 6 e 7 e em seguida faremos a leitura das páginas 8, 9 e 10, para vocês concluírem as atividades das páginas 11 e 13, encerrando assim o nosso capítulo 1. Página 6. Exercício 1. Com base no que você aprendeu, faça um X no item correto. A caça de animais selvagens era uma prática sem perigos ou grandes riscos. Os povos sedentários precisavam se deslocar para conseguir algum alimento. A invenção da agricultura acarretou a importantes mudanças na pré-história. O número de pessoas diminuiu depois da invenção da agricultura e do pastoreio. Qual a alternativa correta? A invenção da agricultura acarretou a importantes mudanças na pré-história. Conferem. 2. Complete as frases com as palavras sugeridas: especialistas, trocar, alimento e cultivar. Letra A. Na pré-história, durante muito tempo, conseguir alimento não era nada fácil e os primeiros povos sofriam bastante nesta tarefa. B. Por volta de 10.000 antes de Cristo, alguns grupos humanos passaram a domesticar animais e a cultivar espécies de plantas para comer. C. Nas antigas vilas da pré-história, algumas pessoas tornaram-se especialistas, isto é, muito boas em uma atividade. D. Para não estragar o que tinham de sobra e conseguir outras coisas, os antepassados humanos resolveram trocar o que tinham. Confere. Letra A, alimento. B, cultivar. C, especialistas e D, trocar. Exercício 3. Explique com suas palavras o que significa nômade. Nômade é um indivíduo que não possui moradia fixa. Ele se desloca ao longo de sua vida, geralmente em busca de alimentos e abrigo. Está parecido com o que vocês responderam? 4. Explique com suas palavras o que significa sedentário. Sedentário é o indivíduo que possui moradia fixa, ou seja, ele não se desloca em busca de alimentos e abrigo. Também, será que está parecido com o que você respondeu? Se estiver, parabéns! Página 7 seria uma atividade das diferenças. Então, vocês teriam que encontrar 5 diferenças. As diferenças eram: aqui
numa imagem nós tínhamos um tigre, né? E aqui nós temos um mamute. Aqui nós temos a lança, na outra imagem não tem a lança. Aqui nós temos o pássaro, na outra imagem não tem o pássaro. Aqui nós temos as orelhas do coelho, na outra imagem não tem. E aqui na outra imagem tem uma lança e nessa não tem. Esses eram os 5 erros. Confere? Agora nós iremos continuar os nossos estudos na página 8. Nasce o comércio. A troca de diferentes produtos na pré-história deu origem a uma atividade muito importante para a humanidade, o comércio. Em geral, as pessoas participam do comércio porque possuem alguma coisa sobrando e desejam outra que ainda não têm. As formas mais antigas de comércio constituíram-se na África e na Ásia, milênios atrás. Como visto, as primeiras trocas comerciais aconteciam nas vilas e cidades. As pessoas de uma mesma comunidade trocavam objetos variados. Mais tarde, essas trocas passaram a envolver também serviços como a construção de casas, o conserto de roupas, a cura para uma doença, etc. Com o tempo, o comércio passou a envolver mais pessoas, cidades e regiões. Então, o comércio ele foi aumentando. Alguns indivíduos se tornaram especialistas em facilitar essas trocas. Nasciam os primeiros comerciantes da história. Eles podiam viajar por longo tempo, atravessando desertos, montanhas, rios e outros lugares. O aumento do comércio trouxe muitas facilidades, mas também criou um novo problema. Como trocar uma grande quantidade de produtos com diferentes tamanhos, componentes e utilidades? Tente imaginar 2 pessoas se esforçando para responder a essas perguntas. Quantos grãos de trigo devo trocar por 20 bois? E agora? Quantas cenouras uma pessoa deve receber para construir uma casa? Difícil, hein? Como trocar um barco imenso por galinhas? E agora? Observem essas imagens. Observem essa imagem. As formas mais antigas de comércio constituíram-se na África e na Ásia. Com o tempo, mais pessoas, lugares e produtos foram envolvidos nas trocas comerciais. Na imagem, representação de um antigo mercado do Oriente. Página 9. Para respondermos aquelas questões da página anterior difíceis, nós veremos agora o porquê que foi inventado o dinheiro, sobre a criação do dinheiro. Para
facilitar as trocas comerciais, produtos e serviços passaram a ter um valor. Para medir esse valor, foi inventado o que conhecemos como dinheiro. Diversos objetos foram usados como dinheiro. Em regiões próximas ao mar, foram usadas conchas. No interior da África, foi a vez das presas de elefante. Já na América, até o chocolate foi usado como dinheiro. No século 7 a.C., em um território da atual Turquia, as primeiras moedas em metal foram utilizadas como dinheiro. Com o tempo, outros povos copiaram essa ideia. O que explica esse sucesso? As moedas em metal, elas são resistentes, fáceis de transportar e podem ser guardadas em vários lugares. Mais de 1000 anos depois, os chineses inventaram as cédulas de papel para comprar e vender produtos. As cédulas de papel é o nosso dinheiro em papel. Hoje em dia, também é possível fazer compras com cartões, pulseiras eletrônicas e aplicativos de celular. Podemos usar até moedas virtuais, isto é, que existem apenas no mundo dos computadores. Mesmo com tantas mudanças, a função principal do comércio não se modificou: trocar uma coisa pela outra. Quando você compra alguma coisa, você troca essa coisa pelo seu dinheiro. Você dá o seu dinheiro e o comerciante te dá a mercadoria que você tem interesse. Então, queira ou não queira, a venda de produtos é uma troca também. O dinheiro foi inventado para facilitar as trocas comerciais. Entre os objetos utilizados para essa atividade, as moedas de metal se destacaram em razão da sua resistência e praticidade. Agora, vocês irão desenvolver as atividades das páginas 11 e 13. E na próxima aula, nós iremos fazer as correções dessas atividades. Boa atividade!